Boa tarde a todos. Começo por dar as boas-vindas aos participantes nesta iniciativa organizada pela Escola e destinada a todos os elementos de comando e oficiais bombeiros oriundos do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Na próxima hora vamos abordar a decisão operacional local no âmbito da Covid-19. Os nossos convidados viram-se obrigados a responder operacionalmente a uma situação nunca antes vivenciada, que apenas alguns realizadores de cinema já tentaram retratar. Nesses dias, a evolução da Covid-19 avançava com o fuso horário, espalhando-se de forma generalizada, sem olhar a género ou condição social. Estiveram na linha da frente dois comandantes, o comandante Artur Ferreira, do Corpo Bombeiro de Esmoriz, e o comandante João Mesquita, do Corpo Bombeiros de Ovar, que desde já agradecemos a sua participação nesta iniciativa. Esta sessão tem como objetivo principal dar a conhecer o trabalho efetuado no primeiro concelho onde foi implementada a cerca sanitária e partilhar as experiências vivenciadas pelos operacionais na organização operacional que os bombeiros tiveram que implementar antes, durante e após o cerco sanitário. Passo a palavra ao formador Rogério Pereira, que vai mediar esta sessão, e desejo a todos um bom trabalho. Bem, muito boa tarde a todos. Desde já o meu agradecimento pela vossa presença, nomeadamente ao comandante João Mesquita e ao comandante Artur Ferreira, como oradores neste webinar. Dar também especial relevo e importância também, e agradecendo também a presença de todos os inscritos, nomeadamente os elementos oficiais bombeiros e elementos de comando do país que se inscreveram. O objetivo relacionado com esta sessão webinar tem basicamente dar a conhecer o trabalho efetuado numa das zonas mais afetadas no início da pandemia do Covid-19 em Portugal. Principalmente demonstrar a capacidade organizativa dos bombeiros e agentes de proteção civil, comparar as dificuldades sentidas na organização operacional, avaliar as medidas tomadas durante o cerco sanitário, distinguir as diferentes fases de desenvolvimento do CIOPS e avaliar pontos fracos, pontos fortes e oportunidades na organização. Da minha parte, irei efetuar as perguntas enviadas por todos os inscritos nesta sessão e irei também estar aqui a mediar um pouco as respostas por parte do comandante João Mesquita e do comandante Artur Ferreira. Qual a principal dificuldade sentida no processo de tomada de decisão e como foi possível manter a motivação dos operacionais? Bom, posso começar então eu a responder. Portanto, a principal dificuldade na tomada de decisão foi, pelo menos no que toca aos bombeiros de Esmoriz, foi tentar perceber efetivamente o que é que tínhamos em mãos, ok? Nós estávamos perante uma situação nova para toda a gente, contra um inimigo invisível e tomarmos decisões no escuro sem percebermos efetivamente o que é que tínhamos, qual era a quantidade do contágio e dos zoneiros de contágio a nível local, tomarmos alguma decisão para ver efetivamente o que é que poderia acontecer. Foi difícil porque planearmos sem conseguirmos ver efetivamente o que é que estamos a planear torna-se uma tarefa difícil. No que diz respeito à motivação dos homens, é complicado, foi muito complicado conseguirmos motivar os homens, porque até mesmo eles, como nós, não é, estávamos todos, como eu digo e como referi atrás, estávamos todos num incerto, num inseguro, sem perceber efetivamente o que é que nos estava a acontecer, com algum receio, efetivamente, do possível contágio dos operacionais. A tarefa da motivação dos mesmos acabou por ser complicado. Com muita conversa, se percebia, efetivamente, sempre que chegava ao CB, ao final do dia, ao princípio da noite, até às vezes pela noite dentro, os homens estavam a aguardar que eu chegasse para podermos efetivamente conversar um bocadinho e trazer-lhes algumas experiências vividas e
e o que é que poderia estar presente, onde é que poderíamos fazer de diferente para melhorar, e fazer-lhes tentar perceber que, se porventura a estrutura de bombeiros falhasse, que mais ninguém conseguia dar apoio efetivamente à população e que era o que estava em causa. Usei muitas vezes aquela velha máxima de vida por vida com eles e dizer-lhes que nunca na vida fez tanto sentido a palavra vida por vida como agora, porque no fundo era para o escuro, nós não sabíamos para onde é que íamos, mas tínhamos que os motivar e fazer-lhes ver que tínhamos mesmo que ir, porque no fundo a sociedade e os doentes contavam connosco. E foi assim, dia a dia, uma batalha atrás da outra batalha, tentando nos motivar uns aos outros, porque no fundo até mesmo nós, enquanto decisores, houve alturas em que foi muito difícil ficarmos também motivados. Portanto, e aqui de ressalvar o espírito de corpo que se criou em toda a estrutura, em que íamos nos motivando uns aos outros e íamos resolvendo problema atrás de problema e dia após dia. Ok. Pronto, João Mesquita. Olá, Obrigado. boa tarde. Bom, como também disse Arthur, quando somos colocados perante o desconhecido, é logo a primeira dificuldade. E o que fazer agora? Eu tenho como referência o dia 16 de março pelas 7 da manhã. E porquê? Numa situação normal, tivemos uma chamada via CODU para o nosso quartel para ocorrer uma súbita, não é? E, obviamente, já se falava disto de Covid, mas nada de concreto, não tínhamos tido ainda contacto com nenhum caso, por suspeito que fosse. E é exatamente neste dia 16 de março, pelas 7 da manhã, que temos a primeira situação, o primeiro contacto. E é aqui, porque a equipa que vai ao local ao fazer a sua abordagem, ao passar os dados ao CODU, preenche todos os critérios à data previstos então para ser considerado um caso suspeito. E daí o desencadear de todos os procedimentos que à data estavam em vigor, nomeadamente através do INEM. E isto levantou-nos logo uma série de dificuldades, as primeiras dificuldades, que era o que fazer perante um caso suspeito, a questão relacionada com o transporte, um caso suspeito, e todos esses passos a serem dados nesta situação. Ora, isto causou na altura, e avaliando isto, é importante avaliar sistematicamente todos os dados, porque considerando, portanto, um corpo de bombeiros que tem um número reduzido de elementos, que tem um número reduzido, portanto, os recursos não são infinitos, nós tivemos a nossa ambulância, esta tripulação, cerca de 4 horas retida no local até à tomada de uma decisão. Então isto precipitou-nos de uma forma positiva, obrigou-nos a reagir. Ainda estávamos, isto era nos inícios, não é? Para depois já aquilo que até levou a todas as decisões tomadas no Conselho de Ovar, mas o que é que vamos fazer? O que é que temos que fazer? E então este precipitado tomada das decisões foi logo de imediato, nós temos que articular primeiro internamente perante os casos suspeitos o que fazer. Procedimentos, articular com outros organismos, neste caso nomeadamente com o INEM, porque se nós não podemos, repare, se temos aqui uma ambulância 4 horas, é menos uma ambulância e uma equipa disponível no terreno para fazer socorro, não é? Isto é muito importante. Ora, pegando neste início, rapidamente começou-se-nos a criar, portanto, quer a mim, quer aos tantos elementos de comando, a preocupação que é que decisões temos que tomar para que todos os processos sejam expedidos. Como é que nos vamos organizar internamente para conseguir responder
a estas situações. Pois, como veremos adiante, adequar a situação da implementação dos planos de contingência. Quando voltarmos a ter, portanto, isto provavelmente vai continuar a acontecer, se nós voltarmos a ter as chamadas do CODU, que procedimentos, mas vai lá uma viatura, que viatura vai, que equipas é que vão, que equipamento vão utilizar, que procedimentos é que vamos adequar. Portanto, e nós começamos logo, nesse momento, a ter este tipo de preocupação e a ter que reagir de alguma forma. E, portanto, logo aqui, neste primeiro momento, dia 16, esta equipa, portanto, e à luz daquilo que era, portanto, as guidelines no momento, pela indicação da Autoridade Local de Saúde, entrou em quarentena profilática, ou seja, tive logo menos 2 homens disponíveis durante 15 dias, e tivemos que imediatamente então pensar no seguinte, logo neste dia, temos que ter equipas próprias para este tipo de chamadas de socorro. E faço este preâmbulo porque, portanto, dando aqui o dia 16, portanto, sem dúvida que esta é a principal dificuldade, lutar pelo desconhecido, e não há nada escrito sobre como proceder nesta situação de crise, não é? Há muitas catástrofes, há muita coisa estudada, nunca houve desta forma uma situação pandémica, não é? Onde uma pessoa possa ler e tirar apontamentos. E daqui saltar, então, portanto, estamos na dificuldade e como é que se motivam os homens para este serviço, para esta atividade. Eu procurei sempre muito das palavras que fui dirigindo, que é o cumprimento da missão. A principal motivação, procurei que fosse, e sem dúvida que deu bom resultado, é conseguir concretizar na mente e no espírito de cada operacional que eu tenho no meu corpo de bombeiros, o cumprimento da sua missão. E, numa forma muito holística, fazê-los perceber, e obviamente isso está percebido, não é? Mas de uma forma, enfatizar, quero dizer, que nós somos, como se diz muitas vezes, a primeira linha de socorro. Os bombeiros são aqueles que primeiro socorrem as suas gentes no seu domicílio, no seu local de trabalho, e só depois é que estes são encaminhados para o hospital ou para onde seja. E, portanto, um dos principais fatores dominadores daquilo que era a motivação foi sempre fazê-los sentir que a comunidade precisava mais do que nunca dos seus bombeiros. E daqui, partindo para o dia 21, que foi quando tivemos efetivamente que, de uma forma exponencial, reforçar todas as equipas de socorro, foi ter a disponibilidade total do meu corpo de bombeiros para o socorro. E isto só foi conseguido porque todos eles sentiram que eram uma peça fundamental no socorro da sua comunidade. Ok, muito obrigado pela excelente resposta de ambos. Passamos então à seguinte pergunta. Qual o período, momento mais difícil que tiveram que ultrapassar? Tiveram o apoio necessário por parte dos dirigentes para fazer face às respostas do Covid-19? Posso começar agora desta vez? É assim, houve momentos muito difíceis, principalmente, e obviamente que eu aqui, comandante Artur, acabámos por ocupar cada um funções muito particulares e muito específicas. No que diz respeito, essencialmente, aqui à dedicação que dei, em particular, ao meu corpo de bombeiros, muitas vezes era tentar antecipar alguma decisão, porque houve, portanto, aqui em Ovar também foi decretado o cerco sanitário, não é? Em função do aumento exponencial de casos e a articulação da melhor resposta a dar pelos vários agentes de proteção civil, e era como conseguir garantir a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros, porque não pudemos, de forma alguma, em função daquilo que estavam a ser o número de solicitações, criar aquilo, uma situação de estarem a trabalhar uns 15 dias, outros 15 dias, não. Nós tivemos que colocar toda a gente em trabalho, de alguma forma, porque só assim conseguimos ter capacidade para conseguir responder aos inúmeros pedidos de socorro.
E isto, portanto, diariamente era uma questão difícil de se lidar. Até que ponto vamos conseguir responder às solicitações que nos estão acometidas ao cumprimento da nossa missão? Sou quase com pena de não a conseguirmos cumprir. E isto associado, e aqui sim, a minha principal preocupação, quando eu tiver o primeiro caso positivo no Corpo de Bombeiros. Ora, como uma forma também de minorar todos os aspectos, nomeadamente da operacionalidade do quartel, assim como o que diz respeito a manter de alguma forma também a confiança dos homens, foi através, logo desde o início, com o apoio da Autoridade Local de Saúde, foram efetuados testes de despiste do Covid. E isto permitiu-nos o quê? De atempadamente e indo controlar se de alguma forma já íamos tendo internamente alguma situação de contágio. Porque em tempo, se conseguíssemos obter esta informação, teríamos que tomar outro tipo de medidas, não é? E então aqui, respondendo diretamente à pergunta, qual é que era o meu principal receio? Era ter a primeira infeliz notícia que tinha um caso positivo. Pronto. Nunca tive nenhum caso sintomático nos 64 bombeiros do nosso corpo, até que houve, após uma série de testes que foram feitos, efetivamente o primeiro caso positivo. Pronto, e a notícia não é agradável de ser recebida. Falado com o operacional, não havia sintomas, nada de referir, mas é sempre aquela notícia que acho que ninguém está à espera de receber, eu não estava à espera de recebê-la, e depois aquele sentimento de se o homem está bem, o que é que podemos fazer por ele, e tudo o associado com quem esteve em contacto, o que é que podemos fazer. Pronto, e esta foi sem dúvida a principal, a minha maior angústia, receber essa notícia. Pronto, e depois, após já ter recebido, a forma de lidar com ela, na preservação do próprio, na preservação, verificar se ele tinha condições ou não de fazer o seu isolamento profilático, seja no seu domicílio, com a sua família, onde é que nós no nosso plano de contingência interno, tínhamos previsto uma rede de apoio, no caso de alguém ter que fazer o isolamento no quartel, como é que este pudesse ser feito. Qualquer das situações, nós acabamos por ter 2 casos, tinham capacidade, possibilidades de isolamento domiciliário, e também ao mesmo tempo verificar todas as fontes de contágio ou possibilidades de contágio nos restantes elementos, dentro dos piquetes onde este elemento pertencia. Pronto, temos que aqui de alguma forma fazer uma abordagem de toda a rede de contactos para portanto, verificar que não houve aqui uma situação de contágio. E só aqui que efetivamente houve algum alívio, que é quando conseguimos testar toda a rede à volta daquele operacional, recebemos os resultados negativos 48 horas após esta informação positiva, e que nos deu algum descanso quando os seus restantes camaradas deram negativo. Pronto, e sem dúvida que este foi o momento foram 2 momentos complexos, mas foi o receber uma notícia que, pronto, de alguma forma tinha aquela expectativa de nunca a receber, que teria sido muito bom, mas que acabou por chegar, e apesar de tudo, e apesar de termos estes 2 casos, mas pronto, o comportamento de todos os nossos restantes bombeiros que foram apoiantes, e que também salientar uma coisa, que às vezes já me foi feita essa pergunta em alguns outros fóruns, que é, apesar das inúmeras situações que tivemos, só tivemos estes 2 casos positivos, e nitidamente não foi algo interno, e isto só é possível porquê? Porque efetivamente os nossos homens cumpriram e continuam a cumprir escrupulosamente os procedimentos de utilização dos EPIs, da desinfecção do pessoal, da higienização das viaturas, porque se isto não tivesse sido feito de forma correta, provavelmente teríamos muitos mais casos, e portanto aqui também salientar esse aspecto muito importante, que é o cumprimento dos procedimentos de uma forma férrea, e só assim se preveniu contágios internos e contágios externos, quer de dentro para fora, ou até nós como eventuais portadores, potenciadores de contágio. Ok, muito obrigado. Artur?
Muito bem. Eu julgo que a pergunta falava com o aspecto de nós termos apoio ou não dos decisores. Portanto, e quando eu entendo aqui decisores, estaremos a falar, porventura, da parte da direção da associação e também da parte das entidades municipais. Bom, em relação a isso, eu julgo que o grande segredo, o sucesso desta missão e daquilo que aconteceu em Ovar foi efetivamente isso, foi o facto de haver aqui uma sinergia muito grande, de haver aqui apoio de todas as estruturas, de todas as entidades, e nomeadamente a direção do meu corpo de bombeiros, em que no fundo estávamos todos a trabalhar no mesmo sentido e em prol de um objetivo único. Desde a primeira hora que por parte da direção da minha associação houve um apoio incondicional. Logo no dia 11, portanto, ainda não estávamos à espera de tentar perceber o que é que ia acontecer, portanto, o que é que poderia estar aqui em causa, sendo que eu tinha chegado de viagem também de Myanmar 1 ou 2 dias antes. Implementámos efetivamente as medidas do nosso quartel. Estabelecemos um plano em que fechámos efetivamente o quartel à população, fechámos a toda a gente. Nós temos uma particularidade que o nosso Corpo de Bombeiros tem estruturas no interior do Corpo de Bombeiros, que nos traz aqui também muito público e muitas pessoas à nossa unidade, nomeadamente a piscina, a clínica, um café privado que temos, portanto, e nós no dia 11, em conjunto com os decisores, portanto, a direção, fechámos o quartel ao público. A partir daí foi a preocupação e que houve sempre, pelo menos de minha parte, foi tentar perceber de que forma é que os homens poderiam estar protegidos. O equipamento, felizmente, nunca faltou, e aqui uma palavra de apreço, não só à minha direção, que desde a primeira hora tudo o que foi pedido de nossa parte, pelo menos da parte operacional, apareceu, mas também da Câmara Municipal, de que nunca faltou com os equipamentos de proteção aos homens. Foi uma tarefa difícil, e aqui vou aproveitar para dizer que nós, enquanto bombeiros, fomos esquecidos no meio disto que é a pandemia, porque se recordam, havia estruturas criadas, nomeadamente do INEM e da Cruz Vermelha, com 7 ambulâncias para prestarem serviço e para fazerem os transportes dos infectados, e nós, enquanto bombeiros, fomos esquecidos no meio disto tudo. O que eu posso dizer é que, se não fossem estes 2 corpos de bombeiros do município, as pessoas tinham ficado em casa, porque efetivamente as estruturas nunca cá apareceram. E isso deixou-me preocupado desde a primeira hora. Porquê? Porque nós, quando procuramos EPIs, ou quando fomos à procura de EPIs, muito antes de estarmos em cerco, éramos tratados, nós, enquanto bombeiros, éramos tratados como um cidadão normal, em que já havia especulação de preços, já havia uma série de situações em que nós precisávamos de uma máscara FFP2 para proteção e ela nunca não existia, ou então existia a preços exorbitantes, tornou-se uma tarefa difícil. Por isso é que eu acho que a sinergia e o juntar de forças, não só quer dos decisores por parte da minha direção, como também da Câmara Municipal, que desde a primeira hora nós conseguimos montar uma linha de produção nos bombeiros de Ovar, uma linha de produção de kits para nós podermos trabalhar, não só os bombeiros de Esmoriz como os bombeiros de Ovar, fizeram um excelente trabalho neste sentido, mas também todas as instituições, nomeadamente os lares de idosos, IPSS, pessoal das juntas de freguesia, e só assim é que nós conseguimos proteger os homens. Porque não haviam kits, conseguia-se comprar um fato a um preço, depois íamos comprar umas luvas, não sei o quê, depois, entretanto, o comandante Mesquita ligava e dizia, arranjei aqui mais 15 fatos disto, depois eu arranjava umas luvas e conseguiu-se fazer aqui kits para as nossas maltas estarem efetivamente protegidos. E julgo que o segredo foi mesmo esse, Rogério. O segredo foi haver sinergias com os decisores, quer políticos, quer internos das associações, connosco, com a parte operacional,
que fez com que, felizmente, houvesse só 2 casos, julgo, no CB de Ovar e nenhum caso nos Bombeiros de Esmoriz. Também estávamos mais distantes do epicentro do furacão, efetivamente. Mas julgo que só esta sinergia é que fez com que isto fosse possível. Ok. Muito obrigado pela vossa eloquente resposta e esclarecedora. Passando agora também a outra pergunta, mais na parte operacional. Dentro do sistema de gestão de operações, como foi a articulação entre os vários agentes de proteção civil, autoridade política, autoridade local, identificou ou verificou a existência de alguma dificuldade entre o que está contemplado no sistema de gestão de operações e a aplicação no terreno? Existiram diferenças? Sentiram isso na pele? É esta a pergunta. Bom, posso começar eu agora? Força. Dizer que, inicialmente, no início, houve aqui uma dificuldade. Porque, portanto, nós somos convocados no dia 16 ou 17 para uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil na Câmara Municipal de Ovar, às 14h30, onde estavam os principais players da Proteção Civil. No decorrer desta reunião, estávamos nós a tentar discutir e falava-se que, portanto, Ovar podia estar em contágio comunitário e que poderia haver aqui algumas dificuldades. Surge, por parte da saúde, o decretar de um cerco geográfico, quarentena geográfica ao município. Isto acontece no decorrer, portanto, desta reunião, em que tivemos, não sei, por acaso, onde estávamos todos os players da Proteção Civil, nomeadamente bombeiros, PSP, GNR, Delegada de Saúde, o Hospital de Ovar, a Base Aérea de Maceda na pessoa do seu comandante, o seu Presidente da Câmara, portanto, estavam lá todas as instituições. E quando isto surge, portanto, tínhamos isto, julgo que aparece por volta das 19, tínhamos até às 0 horas para implementar um cerco sanitário em Ovar. Ou seja, estamos a falar de um município com 55 mil habitantes, 55 mil e meio, estamos a falar de cerca de 97 ou 98 estradas, com autoestradas, com vias férreas, com costa, portanto, por aqui começa logo o problema, a articulação destes agentes todos. O que é que aconteceu? Logo de imediato foi, por parte dos bombeiros, foi montado um posto de comando operacional, que começou a trabalhar logo nessa situação. De imediato surge a necessidade de se montar o gabinete de crise da Câmara Municipal de Ovar, onde estão estes agentes todos, onde a figura máxima, ou seja, aqui se podemos chamar o COS, não é? Foi sempre o seu Presidente da Câmara, e havia aqui a necessidade de articulação dos vários agentes. E aqui é lógico, cada um com a sua estrutura, há uma dificuldade de coordenarmos todas as sinergias, certo? E sendo que nós, normalmente, no SGO, no fogo florestal, está definido quem é que é o COS, naquele caso ali o nosso COS era o seu Presidente da Câmara. Mas julgo que acabamos por conseguir fazer um excelente trabalho, porque o objetivo de todas as entidades era único e era podermos salvar vidas, era o que estava aqui em causa. A determinada altura, até dizíamos, vamos vestir só uma camisola por Ovar e esquecemos aqui a PSP, esquecemos os bombeiros, esquecemos a Delegada de Saúde. O que acontece a posterior é a maior dificuldade. É a maior dificuldade porquê? Porque nós conseguimos perceber, ou começámos a perceber, que havia aqui uma dificuldade muito grande no município, que era percebermos efetivamente quem estava infectado e quem estava à espera de socorro. Sendo que, portanto, havia muitas pessoas a aguardar em casa, portanto, por alguém que lá fosse para os poder transportar. Porque faziam uma chamada 112, a chamada chegava ao 112 e o 112 reencaminhava para a Saúde 24. A Saúde 24 depois dizia, aguardem que alguém passará por aí.
portanto, e as pessoas estavam em casa já há 4 ou 5 dias sem assistência e sem apoio. E a grande dificuldade foi isto, foi nós conseguirmos ir apanhando caso a caso, ir identificando isto, até que conseguimos depois criar efetivamente uma linha de socorro, para vários meios, como diz o comandante, e bem, tivemos que reforçar efetivamente os meios. Eu falo pelo meu corpo de bombeiros, nós inicialmente, desde o dia 11 de março, tínhamos previsto no nosso plano de contingência 2 ABSCs preparadas para podermos dar esta assistência. Tivemos que rapidamente aumentar esse número de meios para o podermos fazer. E a partir daí foi a necessidade, como eu dizia, de termos presente no gabinete de crise os outros players que fazem falta, nomeadamente alguém da saúde, que nos desse apoio e que percebêssemos efetivamente quais é que eram estas linhas, alguém da ASAI, alguém jurídico, alguém... Ou seja, o segredo foi nós conseguirmos, dentro deste gabinete de crise, termos um player de cada instituição. E tivemos sempre presentes neste posto de comando de bombeiros, efetivamente em permanência, tivemos sempre, no mínimo, 6 a 7 bombeiros a tentar perceber quais é que eram as pessoas que estavam com dificuldades, quem é que estava infectado, transmitir estas mensagens para a saúde, e acho que isto foi bem conseguido, mas foi um processo evolutivo. Sendo que eu senti que faltou, ou seja, este SGO replicado para aquilo que nós estamos habituados, tem que ser visto num contexto diferente. Não pode ser visto no mesmo contexto, em que há sempre um COS, em que ao fim de 24 horas muda-se um COS, ao fim de 36 mudamos um COS, e aqui isto não foi possível. Isto foi trabalhar em H24, vários dias seguidos, com 2 briefings diários, um de manhã e um à tarde, planear efetivamente o que é que íamos fazer, os vários players, PSP, GNR, bombeiros, saúde, IPSS, portanto, foi este o método de trabalho. Sendo que nós, e pelo menos eu falo por mim, que estive permanentemente no gabinete de crise, em momento algum idealizava ali o COS, e idealizava o homem da logística e o homem de não sei de quê, porque numa estrutura complexa como estas e num teatro de operações diferente do que nós estamos habituados, foi efetivamente, e o segredo foi nós todos os dias lermámos-nos e adaptámos-nos àquilo que ia aparecendo. Muito obrigado. Comandante Mesquita, um complemento. Sim, é mesmo um complemento quando o Artur já disse de facto tudo, que é exatamente o confluir das sinergias, é aquilo que todos um pouco dão, muito se transforma, não é? E temos a percepção, materializado através da existência do gabinete de crise, o que é aquilo que cada um de nós pode fazer, e também muitas vezes dar a perceber aquilo que não podemos fazer, dando espaço para que outros agentes também possam intervir, não é? Isso é fundamental, a boa articulação. E sem dúvida que o SGO, naquilo que é uma forma organizacional, operacional, modular, né, e evolutiva, não é? Como vem nos livros, que aplicou-se na sua totalidade, porque mais que a resposta à ocorrência, temos aqui uma situação de saúde pública, não é algo localizado no espaço e no tempo, mas sim em vários espaços e ao longo do tempo, não é? Como disse também o comandante Artur, não temos aqui uma operação para 24, 48 horas, alguns dias que seja, mas foi aqui algo para muitos meses. E, portanto, o SGO resulta na sua capacidade de comando e controle das operações na medida em que, materializado naquilo que através da Comissão Municipal de Proteção Civil, a ativação do Plano de Emergência de Proteção Civil, nos seus vários, portanto, elementos integrantes, não é? E obviamente que isto são os fatores indispensáveis ao sucesso de qualquer operação de socorro e de proteção civil, nomeadamente referir as duas grandes dimensões do sistema, sejam portanto, a coordenação institucional, assim como o comando, de alguma forma, digamos que operacional. Quando digo operacional, do ponto de vista não só, como disse o dos bombeiros, mas também a PSP, a GNR,
outros e diferentes elementos que todos concorreram decisivamente para o sucesso daquilo que foi esta ação em Ovar. E salientar essencialmente com um aspecto muito positivo, que é a articulação dos diferentes agentes, porque todos perceberam, sem dúvida, primeiro, a imediata resposta, como disse o André Artur, todos estarem presentes na primeira convocatória logo da Comissão Municipal de Proteção Civil, todos aqueles que foram convocados pelas suas entidades, estarem a fazerem-se representar nessa mesma reunião, terem a percepção real do problema que estavam entre mãos e assim se consegue com todos, aproveitando as potencialidades de cada um, resolver o problema. Ovar viveu algo inédito, a questão do cerco sanitário, e só conseguiu, digamos, desta forma, prosperar nesta situação, fruto da sinergia entre todos os agentes na coordenação do seu gabinete de crise, presidido pelo Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado. Passando então outra pergunta, mais a nível operacional, parte interna. De que forma organizou os turnos dos seus corpos de bombeiros? Quantos dias, quantos elementos tinha disponíveis para a respectiva organização? Como é que dentro do vosso quartel, dentro da vossa unidade, estavam estipulados os espaços de contaminação, os espaços de contacto ou a inexistência desses espaços? Como é que organizaram-se dentro do vosso quartel? Começando se calhar agora pelo Comandante Mesquita. Nós, portanto, identificamos os recursos essenciais para o funcionamento do Corpo de Bombeiros, isto de uma forma sempre também, como já disse, evolutiva e gradativa em função, ao longo dos dias, do que foi o aumento exponencial da necessidade de resposta a dar. E procuramos, portanto, ter sempre a existência de uma força mínima que conseguisse operacionalizar a resposta a todas as solicitações. Nós, portanto, pegando um pouco no que é já a nossa organização interna, em que temos um turno da manhã, um turno da tarde e depois o turno da noite. E uma necessidade sentida foi ter que reforçar estes respectivos turnos com mais elementos. Portanto, daí a chamada de todos, todos os nossos elementos a colaborar, principalmente os nossos voluntários, que responderam de forma presente à chamada, e podemos assim reforçar todos os turnos. Portanto, nós chegamos a ter também, no meio disto tudo, tínhamos todas as outras ocorrências, desde os acidentes, os incêndios. Portanto, tivemos o reforço dos voluntários, e essa participação ativa levou a conseguirmos responder. Além disso, foi a questão da criação de equipas específicas para o transporte de casos de Covid-19. E aqui nós chegamos a ter até a constituição de 5 equipas dedicadas em exclusivo ao Covid-19. Desde as próprias viaturas, as próprias equipas, portanto, com os devidos cuidados e equipamentos para fazer este tipo de transporte. Depois, continuando também respondendo à pergunta, isto a nível da organização dos turnos, como já referi também, nós tínhamos, portanto, o turno da manhã, vai lá dividido em 2, manhã e tarde, e depois o noturno, mas à semelhança daquilo que já temos normalmente, dizendo apenas que tivemos que reforçar todos os elementos nestes turnos e nos respectivos piquetes noturnos. Porque, como já referi, não houve a possibilidade de fazer aqui aquela situação de criar aqui a situação ou em espelho, ou ter uns em casa e depois, passado 15 dias, vinham outros. Não foi possível. Não era possível. Não tinha elementos que pudesse, de alguma forma, fazer isto em função daquilo que era o número de solicitações.
porque também, como disse o comandante Artur, é aqui um problema muito importante, quer nós, e obviamente também os voluntários dos Maris, quer nós estamos dentro de uma cerca, tu tivemos que fazer para que, de alguma forma, nós dentro do Conselho, as duas corporações, conseguissem resolver todas as suas solicitações. Porquê? Havia o problema de outros terem que cá vir em nosso auxílio. Também há essa preocupação subjacente, não é? Conseguimos responder efetivamente para que não criamos também, obviamente, cá todo o apoio distrital, aqui neste caso ao Conselho de Ovar, mas procurar sempre a máxima resposta. Pronto. Isto responde à questão dos turnos. Depois, internamente, foram criados espaços de desinfecção, quer dos homens, quer das próprias viaturas. Nós identificamos, primeiro, para a questão das viaturas, um espaço onde pudesse ser feita a higienização das viaturas. Foi identificado também um sítio onde os operacionais pudessem despir os seus equipamentos, os procedimentos a adotar. Com isto também, às vezes, obriga-nos a tomar decisões que às vezes estão um pouco mais adiadas, nomeadamente a própria recolha dos lixos, porque fez-se muito lixo, havia necessidade de garantir junto das empresas de recolha também o maior atempado, o correto procedimento para a recolha dos lixos, dos resíduos, tanto para hospitalares. Basicamente responder aquilo a tudo o que eram. Também ajudou de alguma forma. Pronto, a gente vai recebendo as orientações técnicas, seja da Direção-Geral de Saúde, seja das entidades e procedimentos que devemos adotar, não é? E é pegar em tudo isso e de alguma forma conseguir materializá-lo dentro do próprio quartel, para, como já referi também, sempre na preocupação de minimizar internamente situações de contágio. A questão de os procedimentos que os operacionais devem adequar, a própria questão das refeições, os cuidados que devem ser tidos. Depois também muito importante criar ali criamos portanto ali um fluxo interno por causa, por exemplo, das ações de vigilância passiva, a medição de temperatura. A questão saliente muitas vezes isso chamava muitas vezes a atenção, que cada um fosse vigilante de si próprio no sentido de algum potencial sintoma. E depois, é verdade, apesar de tudo, nós sabemos que há sempre ali um limite que não, por mais condições que sejam criadas, quando toca ao socorro, o pessoal tem que se meter dentro do carro e vai, não é? E isto para dizer o quê? Apesar de tudo, são cumpridas as normas, mas também vem aquele sentimento que quando chegar a hora de arrancarmos, todos dentro de uma viatura, pronto, também ninguém colocou em questão, só podemos ir dois numa ABTM, não é? Mas, portanto, basicamente dizer que são decisões que não são fáceis na medida em que as instalações muitas vezes não estão preparadas para, né? Agora estou-me a lembrar a questão, por exemplo, das camaratas, não é? Nós temos camaratas dimensionadas ao efetivo que temos. Se a criar distanciamento entre as várias camas, tivemos que criar quartos alternativos para conseguir meter os nossos operacionais que estão lá durante a noite. Até nisso tivemos que, de alguma forma, pensar e inovar a questão de ter um espaço para isolamento com condições. Pronto, foi com o apoio da direção, conseguimos identificar um espaço que estava, portanto, à responsabilidade da direção da associação, que o disponibilizou, foi tirar secretárias, armários e conseguir arranjar ali um espaço com as condições necessárias, um quarto para criar essas as condições em caso de necessidade. Ok. Artur. Muito bem. Em relação ao CB, portanto, como eu disse atrás, nós desde a primeira hora, desde o dia 11, que fizemos algumas alterações. O nosso plano de contingência entrou em vigor. Uma das primeiras regras foi definir efetivamente os circuitos de entrada e de saída no CB, sendo que foram todos os civis foram proibidos de entrar, e só entrava mesmo no CB os operacionais. Portanto, todos os outros, quadros de honra, direção, deixaram de frequentar as instalações.
primeiras medidas logo implementadas foi a medição de temperatura a todos os operacionais na entrada e o uso obrigatório de máscara de proteção em tudo o que sejam intervenções. Todos os operacionais saíam logo desde o dia 11 de março, saíam com máscaras de proteção para qualquer intervenção. Para além disto, os transportes de doentes foram reduzidos aos essenciais e indispensáveis. Foi também alterado o procedimento, sendo que só transportávamos os utentes com máscara, portanto, nenhum deles podia entrar nos nossos veículos operacionais sem máscara e com medida de temperatura também. Isto foram as primeiras medidas colocadas. Depois, alterações aos horários. Não fiz qualquer alteração. Tive ainda uma vantagem, sendo que o município entrou em quarentena geográfica, todas as empresas fecharam. O que quer dizer que o meu efetivo de 90 homens esteve em permanência disponível para poder trabalhar. Porquê é que eu não fiz alteração? Portanto, durante o dia, eu tenho as minhas equipas profissionais que seguram tudo que é emergência. Noites, fins de semana, é tudo seguro pelos voluntários. Eu tenho 10 equipas que trabalham nesta parte voluntária, em que fazem um dia de serviço, portanto, e só entrem passado 10 dias ao serviço novamente. O que me permitia aqui, portanto, eles virem fazer o serviço e só passado 10 dias é que viriam novamente ao quartel, o que me dava aqui aquela margem de tentar avaliar sintomas e possíveis contactos. A alteração que eu fiz foi criar dentro das equipas profissionais equipas pré-formatadas, ou seja, portanto, estavam 2 equipas no mínimo à resposta ao transporte de Covid e durante a noite exatamente igual, porque como diz o comandante Mesquita bem, isto há mais emergência e há mais solicitações para além do Covid. Portanto, então nós tentámos minimizar, fazendo efetivamente diferenças de que era equipas Covid e equipas não Covid. Foi a única alteração que fizemos, sendo que os turnos acabaram por fazer exatamente as horas que faziam antes. Para além disto tudo, tivemos, como eu disse então, tivemos a vantagem de termos os voluntários em grande massa disponíveis, que nos permitiu todas as outras situações que apareceram, nomeadamente como montagem de camas, montagem do hospital de campanha, o Anjo do Ovar, montagem de barreiras para fazer o cerco, ter os homens disponíveis. A única alteração efetiva ao nosso dia-a-dia foi, desde a primeira hora, o uso obrigatório de máscara de proteção. Sendo que, como o comandante dizia bem, os homens iam numa ABTM para fazer ou para ir montar umas camas, iam 9 dentro da ABTM. Eram todos protegidos com as máscaras FFP2, em que, além de estarem efetivamente protegidos, dava-lhes conforto e eles sentiam-se mais confortáveis. Mas julgo que com a quantidade de casos e com a forma como isto todos os dias evoluía, a gestão teria que ser mesmo esta e não poderia ser agora vamos trabalhar 24 horas e vamos 7 dias para casa, sendo que havia uma preocupação de início, havia uma preocupação que no caso de um transporte, e depois reparem que nós entramos aqui numa infecção generalizada, portanto, ou seja, nós éramos 55 mil cidadãos que estávamos contaminados, a todos os efeitos. E então não é agora, é daqui a um bocado, ou já estamos, ou não sabemos, portanto, e reinava aqui um bocado esse espírito, sempre atentos aos sintomas e sempre atentos a todos os transportados que nós fazíamos, o que efetuávamos. Havia um contacto muito direto com a saúde, em que dizíamos, transportámos agora um suspeito portanto, eram todos suspeitos, e quando porventura a gente sabia que o caso era positivo, nós ficávamos sobre aviso e aquela equipa que fez este transporte, ficávamos de olho, efetivamente, em algum sintoma que pudesse aparecer.
Para além disso, foi criada também a zona de desinfecção e desde muito cedo que eu tive a percepção de que o facto das equipas se desequiparem, que traziam alguns problemas efetivos no possível contágio. Inicialmente, o protocolo fazia com que nós tirássemos os equipamentos no hospital, mas de muito cedo foi montado no meu corpo de bombeiros um chuveiro de descontaminação, em que os operacionais faziam todo o serviço na célula sanitária, estavam em contacto e só se desfardavam no CB. Chegando ao CB, ainda hoje acontece, chegam ao CB, são pulverizados com um desinfetante, hipoclorito ou um álcool, e de seguida vão com todo o equipamento debaixo do chuveiro fazer a descontaminação. Só depois é que se desequipam. E aqui reforçar também, como o comandante Mesquita disse, a quantidade de equipamentos e do lixo que provoca, até esse cuidado nós tivemos. Portanto, são empresas especializadas que tratam daquilo como um contaminado. No fundo, a determinada altura, eu julgo que nós estávamos a trabalhar num ambiente RNBQ, portanto, e que nos dá aqui também alguma margem, uma bagagem de dizer, isto é desta forma que funciona e vamos fazendo assim. E foi por aí que nós fomos dando a volta à situação. Ok. Muito obrigado. Passando também agora a outra pergunta, também na vertente operacional. Qual a vantagem que o atual sistema, voluntário / assalariado ou profissional, tem no combate à pandemia? Notam diferenças? Sentiram efetivamente essa diferença? A vantagem do voluntariado está presente? O profissional também? Qual a diferença? Qual a vantagem? Bom, eu, no que diz respeito àquilo que eu penso, o voluntário e o profissional, ou seja, um voluntário é um profissional. Profissional no conhecimento, na formação, na instrução. A única diferença que eu noto é na prática, ou seja, enquanto um profissional faz isto diariamente e consegue fazer 2, 3, 4 intervenções, um voluntário faz muito menos serviço. Mas nós, desde a primeira hora, em que, julgo que no dia 10 ou no dia 11 de março, em que saíram as guidelines do INEM por causa do equipamento, todo o corpo de bombeiros teve formação contínua durante uma semana no equipar, desequipar, como é que se procede, como é que não se procede, desde os profissionais aos voluntários. Na atuação, efetivamente, confesso que não notei grande diferença. Nota-se, efetivamente, é muito mais à vontade dos nossos profissionais, porque atuam todos os dias em relação aos voluntários. Mas nesta situação específica não se nota grande diferença. Porquê? Porque isto é novo para toda a gente. Portanto, mesmo os nossos profissionais nunca tiveram contacto com este tipo de situações, nem com esta pandemia. Portanto, era novo tanto para uns como para outros. Agora, se formos aqui a pôr em causa o resto das estruturas, e aqui nomeadamente, por exemplo, o INEM e a Cruz Vermelha, que estavam preparados para isto, foi notório que estes profissionais foram escassos ou inexistentes para esta situação. Se não tivéssemos o apoio de todo o corpo de bombeiros, muita coisa tinha ficado por fazer. Obrigado. João Mesquita? Eu pegava exatamente nestas últimas palavras do comandante Artur Ferreira, que é o corpo de bombeiros todo como uma única unidade orgânica, sem qualquer distinção de vínculo com a associação, que provou-se aqui inequivocamente, são todos bombeiros. Depois o seu vínculo aqui é o menos importante, até porque primeiro as nossas associações, tal como elas estão organizadas, e portanto não conseguimos ter todos os bombeiros sejam profissionais, não é? Além disso,
se não fossem os nossos voluntários, nós também não conseguimos responder a todas as solicitações. Portanto, isto funciona como uma única unidade orgânica em que todos respondem. Obviamente que uns, pelo facto de passar, portanto, profissionais que estão ali, que é este o seu dia-a-dia, acabam por ter um manuseamento muito mais próximo dos equipamentos, acabam por ter um acesso a mais informação no sentido que atempado que estão ali diariamente, e que muitas vezes os nossos voluntários, portanto, não têm essa disponibilidade, cumprindo com o seu serviço, não é? E com os seus piquetes. Agora, em particular, e quando diz a vantagem, portanto, deste sítio de termos profissionais voluntários, naquilo que foi vivido, foi fundamental, não no sentido que os governos, não é que os voluntários sejam um complemento dos profissionais, é exatamente que todos juntos, nós tivemos voluntários a fazer piquetes, de alguma forma, durante o dia, não é só ir lá cumprir o piquete noturno, não, também deram a sua disponibilidade para durante o dia, para os fins de semana, não sendo o seu piquete, estarem lá presentes para poderem ajudar ao socorro. E portanto, isto, eu diria que o sucesso está na presença e no equilíbrio entre ambos. É exatamente, foi esse não só nesta situação particular, mas mesmo no sucesso do dia a dia, todas as operações de socorro, é exatamente garantirmos que temos uma força mínima de profissionais, mas o grande complemento, a grande força e a grande disponibilidade dos nossos voluntários, e que, como também disse o comandante Artur Ferreira, que em nada ficam a dever a outros no sentido dos conhecimentos, da prática, da formação que têm dos restantes elementos. Ok, muito obrigado. Passando agora, então, à última pergunta, estamos praticamente no limite de tempo. Há pouco falou numa questão que eu penso que seja extremamente importante: equipamento de proteção individual. Teriam dificuldades na aquisição? Se sentiram, como é que colmataram essas faltas? O que é que foi necessário? Que estratégias adotaram para essa aquisição? E principalmente, outra questão: quais foram os custos? Talvez, não sei se eu acho que começo eu a responder. Bom, ao longo aqui da nossa conversa já fomos referindo alguns pormenores, mas essencialmente que, primeiro, a dificuldade enquanto associações, as nossas direções, eu também falo aqui da direção de Ovar, daquilo que acompanhei diretamente, de ir ao mercado. Completamente impossível, mais que não seja, não só pela escassez, mas pelos preços praticados. Portanto, isto não adianta se é para bombeiros, seja para quem tira, não sei, para outros, mas uma coisa completamente dificílima, não só pelo preço e pela sua escassez. E como é que então se conseguiu de alguma forma resolver o problema logo quase desde o início? E eu acho que há aqui três situações fundamentais para que tivéssemos sucesso. A primeira, por todo aquilo que é a nossa rede de contactos informais dentro da comunidade, até muitas vezes de corporações vizinhas, cedência de material. E aí, portanto, funciona a camaradagem entre corpos de bombeiros. Eu posso dizer que houve corpos de bombeiros que também nos contactaram, a questão do apoio da comunidade. Fizeram-se alguns apelos à comunidade no sentido de serem solidários, nomeadamente nos poderem ceder as empresas alguns equipamentos de proteção individual, e nesse aspecto foi inexcedível. Desde a pessoa singular em casa que pega na sua única caixa de luvas e que foi levar ao quartel, até empresas que de uma forma mais robusta conseguiram fazer a entrega de um número maior de equipamentos. E depois, o mais importante, sem dúvida, e posso dizê-lo que, apesar, pelo menos no Corpo de Bombeiros de Ovar, tenho certo também esmeriz, mas que em Ovar não sentimos por um único momento falta de equipamentos de proteção individual. E porquê?
também em rigor se diga, porque através da Câmara Municipal de Ovar, através do Gabinete de Crise, através de uma área logística que foi criada, não deixaram faltar material. Não faltaram luvas, não faltaram máscaras, inclusive identificamos, por exemplo, que faltavam termómetros, através, portanto, do Gabinete de Crise, nos fizeram chegar os termómetros que nós pedimos e outras coisas mais que foram solicitadas nos foram entregues. E, portanto, refiro que é muito importante que, apesar de preocupadíssimos com aquilo que poderia ser a falta ou a escassez de material, e juntando a estas 3 oportunidades, nomeadamente a camaradagem de todos os corpos de bombeiros, de camaradas que se solidarizavam connosco e disponibilizavam também algum do seu material, a comunidade que respondeu às solicitações que foram feitas e, portanto, através do Gabinete de Crise, a Câmara Municipal, através do Gabinete de Crise, que em nada nos deixou faltar. Não nos deixou faltar, e posso referir, uma vez que nós, através do pavilhão existente no nosso quartel, foi centralizado ali de alguma forma algum material que vinha chegando muitas vezes a vulso, se era preciso fazer kits, e a partir dali também para todas as restantes entidades, agentes de proteção civil ou até voluntários que estiveram nos diversas ações e organizações que foram levadas a cabo, desde a Pousada da Juventude, o Hospital Anjos de Ovar, onde existiam voluntários e também era preciso de alguma forma equipá-los, não é? E, portanto, em nenhum momento a estes elementos, e nós em particular, eu digo que a mim me compete referir, nunca nos faltou material, e material, também diga-se, material que cumprisse minimamente com as condições, não referenciar aqui nenhum caso menos bom, portanto, material que cumpria com as regras e que, com tudo isso, permitiu, como eu também já referi aqui ao longo da nossa conversa, permitiu que conseguíssemos que os nossos operacionais se protegessem, se sentissem seguros e conseguissem cumprir a sua missão. Muito obrigado. Comandante Artur. Bom, concordo perfeitamente com aquilo que o Comandante Mesquita disse. Foi efetivamente isso que aconteceu a nível municipal, nos 2 corpos de bombeiros. Foi o apoio solidário também de alguns CBs e companheiros vizinhos que desde a primeira hora tiveram sempre connosco. Efetivamente, algumas instituições, e nomeadamente empresas que fizeram a oferta de alguns equipamentos, e a Câmara Municipal, que desde a primeira hora foi inexcedível e que não deixou faltar não só aos corpos de bombeiros, mas efetivamente a todas as instituições, IPSS, GNR, PSP, portanto, todos estes homens foram efetivamente equipados, que nos permite agora fazermos um balanço. É lógico que isto ainda não está no fim, isto é das primeiras missões que eu digo que me sinto frustrado, porque embora estejamos neste momento só com 17 casos ativos no município, que é uma coisa excelente, demonstra bem efetivamente o trabalho que foi feito, mas que ainda não está no zero, e sinto um bocado frustrado por ser a primeira missão que saio sem ver pelo menos o rescaldo ou portanto, a situação controlada. Mas fazendo um balanço, a nível de operacionais, e foram muitos no terreno, não só bombeiros, como PSP, GNRs, IPSS, saúde, os casos de infectados destes profissionais, destes operacionais, foi muito reduzido. Isso deve-se efetivamente ao facto de nunca nos ter faltado equipamento. Só queria dizer aqui e mostrar-vos o meu desagrado, o meu descontentamento. Efetivamente, como eu já referi atrás, nós, bombeiros, fomos tratados como um civil normal. Acho que desde a primeira hora, no que diz respeito aos equipamentos, não houve uma preocupação de contarem com este agente de proteção civil. Portanto, esqueceram-se completamente dos bombeiros. Tudo o que se conseguiu, e reparem, nós aqui tivemos uma dificuldade grande, porque nós fomos os primeiros a nível nacional, certo? Nós aqui, quando se começou a falar em máscaras lá fora, nós aqui falávamos em máscaras já FFP2 e FFP3, já sabíamos qual era a diferença de uma máscara cirúrgica para uma máscara FFP1, qual era o grau de proteção. Portanto, nós desde a primeira hora que trabalhámos, por exemplo, no gabinete de crise,
no posto de comando dos bombeiros, os nossos homens já trabalhavam só com máscaras FFP2. Portanto, todos os agentes da PSP, os agentes da GNR, trabalhavam com máscaras FFP2. É lógico que eu não queria estar aqui muito a entrar por aí, mas para terem a noção, nós, a nível do gabinete de crise, chegámos a comprar máscaras FFP2, que normalmente são vendidas a 2,40€ e a 3€, chegámos a comprar máscaras a 17€. Portanto, acho que nós, enquanto agentes de proteção civil e nós, bombeiros, fomos muito maltratados a nível desta especulação criada no mercado, até ao ponto de depois ter saído os limites máximos que só se podia receber 10%, ou aplicar 10% em cima da produção. Mas, pronto, quando todo o país ainda não falava em zaragatoas, nós já comprávamos zaragatoas, já andávamos atrás de zaragatoas. E aqui queria deixar um abraço especial a todos, a alguns comandantes que efetivamente foram incansáveis, não só na cedência de equipamento, até mesmo com zaragatoas, e aqui publicamente o faço. Eu tive o comandante de Peniche, que veio de Peniche a Ovar e não entrou na cerca, mas veio-me trazer uma caixa de zaragatoas para nós conseguirmos fazer testes aos nossos bombeiros. E desde aqui agradecer desde já a disponibilidade, que foram muitos, a ligar e a estarem disponíveis, e acho que só assim é que nós conseguimos. Mas efetivamente equipamentos não faltaram, porque houve esta sinergia, mas continuo a dizer que nós, enquanto bombeiros, fomos esquecidos. Havia para toda a gente, havia para a Proteção Civil, para o INEM, para a Cruz Vermelha, para não sei o quê. Nós, enquanto bombeiros, fomos esquecidos. Ainda bem que a nível municipal houve um culminar de entidades, e a Câmara Municipal e mesmo empresas que se organizaram efetivamente num único intuito, que lhe permitiu não faltar até hoje, que ainda hoje continuamos a fazer transporte, não faltar os equipamentos. Ok, muito obrigado. Para terminar, e de uma maneira com uma resposta rápida, o que correu bem e o que correu menos bem? Correu bem. A capacidade que tivemos de organização e entre as entidades, o jogarmos sempre em antecipação. Eu acho que aqui nós não reagíamos, ou seja, quando era a altura de reagir, nós já tínhamos as situações pensadas e implementadas. Portanto, julgo que nós pensámos sempre um bocado mais à frente. Mesmo até na criação das equipas nos corpos de bombeiros, inicialmente não eram precisos 5 equipas, nem 4 equipas, nem 3, mas nós conseguimos perceber o que é que aí vinha, porque trabalhámos sempre com números assustadores, não é? Desde a primeira hora que nos diziam que nós teríamos aqui cerca de 80% da população que estaria infectada. Portanto, teríamos a falar na casa das 40 mil pessoas infectadas. Portanto, e reparem que isto acontece quando nós víamos a comunicação social, que quase não havia tempo para isso, mas numa altura em que Espanha e Itália eram um caos, não é? Nós víamos a quantidade de pessoas todos os dias que faleciam, portanto, nós pensávamos mais à frente. Então, e se isto acontecer, temos espaço para colocar, por exemplo, os cadáveres? Não temos? Vamos precisar de mais camas de hospital? Porque relembro que os apoios que nós tínhamos estavam todos fora do cerco. Nós estávamos fechados aqui dentro, num município com parcas ou escassas condições de saúde, e que tivemos que nos organizar, nos reinventar para conseguirmos efetivamente fazer com que ninguém ficasse em casa sem assistência e sem socorro. Na minha opinião, foi a sinergia das vários agentes de proteção civil, a forma como encarámos todos isto, acho que foi o sucesso. O que é que correu menos bem? Efetivamente foi isto. Foi nós chegávamos tipo 22, 23 horas da noite e íamos acabar por jantar ou tentar desligar um bocado o fusível e não conseguirmos e percebermos efetivamente que era uma catástrofe que estava a acontecer. Éramos vistos por fora como
epá, desculpem lá o termo, mas os homens da lerpa ali do sítio, da lepra, que têm uma doença qualquer rara, eles estão ali dentro fechados, epá, são... e isto deitava-nos abaixo, portanto, dava-nos aqui, epá, então, e se eu precisar agora de mais uma ambulância, como é que eu faço isto? Onde é que eu vou arranjar? Como é que não vou? E sentir que, pá, falta um bocadinho de apoio de fora para dentro, acho que não correu assim tão bem. E o resto, epá, o que é que podia correr de maneira diferente? O que eu fico com a certeza é que se porventura houver uma segunda vaga ou uma terceira vaga, que não está fora de hipótese, nós estamos muito mais bem preparados. Se calhar vamos fazer efetivamente coisas de forma diferente, vamos ter capacidade de reagir mais rápido, mais precoce, com o sentido que estamos a fazer bem. Porque eu fico com a noção de que tudo o que nós fizemos mais ou menos bem ou até muito bem. Reparem que na altura em que é preciso internamento, não nos cuidados intensivos, mas quando é preciso internamento de cuidados hospitalares, nós tínhamos um hospital que foi montado em tempo recorde, em 7 dias ou 5 dias, com camas articuladas, com monitores de parâmetros vitais, com oxigênio, com não sei o quê. Portanto, e há aqui ensinamentos muito fortes, muito grandes para o futuro. O que correu menos bem foi efetivamente isto, não sabíamos o que é que estava. Era tu estares a planear, num fogo florestal a gente consegue ver o vento, para onde é que vai o vento, para onde é que vai a chama, não é? Numa guerra nós conseguimos ver, e o comandante é militar e consegue corroborar se calhar com aquilo que eu vou dizer, mas dizia isto desde o início, epá, numa guerra, e eu fui militar, não é? E eu sei que o tiro vem da colar, e eu mais ou menos aponto para lá a espingarda e devo acertar ou não, mas sei que vem dali. Aqui não correu bem, ou podia ter corrido diferente se a gente soubesse efetivamente contra quê e contra quem. E nós não sabíamos nem quem, nem contra quem, nem quem estava infectado, nem quem não estava infectado. Portanto, acho que foi mais ou menos isto. Ok, agradecendo. Comandante João Mesquita. Eu começaria aqui, por não dizer as coisas que correram menos bem, diria mesmo naquelas que farão no futuro uma oportunidade para melhorarmos. E mesmo quando digo melhorarmos, tem que, mesmo de um ponto de vista macro, estratégico, porque tem a ver com a articulação entre os diversos agentes, organismos e entidades de apoio envolvidos numa operação de emergência, a nível até nacional. Não podem os bombeiros serem colocados à margem, ou não deverão, pelo menos, ser colocados à margem de alguns fatores de decisão e de planeamento, porque não se consegue, e ficou provado que não se consegue dirimir uma situação destas sem o recurso, sem o empenho de todas as corporações do nosso país, senão as ações de socorro ficam comprometidas. E isto tem a ver um pouco com aquilo que, tal como iniciei a nossa conversa no início, se é certo que rapidamente, após algumas diligências, conseguimos dirimir e solucionar alguns problemas, não tinha a ver com o transporte de doentes de Covid, não me parece ter feito sentido que ab início isto, os bombeiros, portanto os corpos de bombeiros, através das suas associações, não tivessem também sido representadas nos fóruns próprios para que em tudo aquilo que foram as normas, os procedimentos, as diretivas para de combate à pandemia, os bombeiros não tivessem logo de início envolvidos. E se calhar, se isso tivesse acontecido, algumas situações, desde os equipamentos, desde alguns transportes, desde uma série de situações que poderiam ter sido acauteladas logo ao início e que assim nos obrigou, de alguma forma, a correr, se me permitem a expressão, atrás do prejuízo. Tudo teve uma solução, tudo se foi solucionando, e faço aqui a ponto para os aspectos positivos. É que, apesar de tudo, e após então algumas dificuldades, há um sentido, obviamente há um sentido
humanista subjacente a todos os intervenientes, portanto, as associações não são entidades estranhas ou estanques, todas têm os seus órgãos dirigentes, pessoas como nós, e que após contactos e fazendo ver as situações que se conseguem resolver os problemas identificados. E sem dúvida que o mais positivo disto tudo, e como referenciamos ao longo de toda aqui a nossa conversa, é mesmo estamos todos para o mesmo, vestimos várias cores, várias camisolas, mas aqui no fim não há nenhum clube, não há a minha equipa é melhor que a tua, há mesmo o sentimento de missão cumprida todos os dias e que ainda vamos continuar a cumprir, como foi como o Arthur, isto ainda não acabou, não é hora sequer ainda de baixar os braços, é hora de mantermos, sob pena de colocar em causa até o trabalho que foi feito até aqui. E, portanto, e saliento, não quero mais referi-lo, a boa relação entre os diversos agentes de proteção civil aqui do município de Ovar, desde o primeiro momento sempre todos presentes e disponíveis, e aproveito também aqui muito em particular a disponibilidade do Comandante Arthur e dos Bombeiros de Esmoriz, que, portanto, aqui juntamente connosco aqui no nosso concelho, portanto, cumprimos, porque não houve ninguém que ficasse sem o seu socorro, sem o seu socorro de proximidade pelos seus bombeiros, e, portanto, podemos dizer que cumprimos com aquilo que é a nossa missão. Ok, muito obrigado. E aproveito a palavra, o facto de ter dito a palavra cumprimos, sim, sem dúvida que o cumprimos, que conseguiram. E é importante aqui salientar alguns aspectos, principalmente também já foram ditos, a questão da sinergia e da capacidade de conseguirem, entre os vários agentes de proteção civil, conciliar e conseguir estruturar toda esta operação, que, como disseram logo de início, tiveram pouco tempo para conseguir organizar todo este cerco sanitário. Tiveram cerca de 5 horas, basicamente, a partir do momento em que tiveram a reunião na comissão até à meia-noite em que foi declarado a necessidade do cerco. E aqui salienta-se principalmente, e pelo todo o discurso que tiveram durante este tempo, a capacidade em que estes vários agentes de proteção civil e até a autoridade local, política, que trabalhou com um único objetivo. É importante também aqui salientar, e algo que eu também penso que será importante no futuro percebermos, estabilidade emocional de todos os operacionais, os bombeiros. O próprio comandante Arthur referia que às vezes poderiam ser apontados como os elementos que tinham a lepra, como é que esses homens, como é que essas mulheres sentiram e como é que eles se vão sentir. Desde já agradeço a vossa prestação e a vossa presença neste webinar. Penso que conseguimos tirar daqui muitas ilações. Isto será, muito provavelmente, tema para muitas mais discussões. Conseguimos aprender muito. Num futuro, quem sabe, todas estas ilações que vamos tirar daqui servirão para algo que poderá surgir. Mais uma vez, em nome da escola, agradeço. Comandante Arthur Ferreira, o agradecimento, ao comandante também João Mesquita, o nosso agradecimento. Mais uma vez, até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.